Eu queria que vocês falassem sobre a teia cósmica que recentemente rolou, eu acho que uma imagem da teia cósmica ou coisa do tipo. Queria que vocês explicassem aí. O que é isso? A teia cósmica eu acho que está se referindo àquela representação visual, aquela representação artística do universo nas grandes estruturas macro, não é? Sim, acho que é o mapa de matéria escura, basicamente. Basicamente. Né? Então, a gente se conecta muito bem com o que eu acabei de falar. A gente pode olhar para o universo como um todo, fazer as contas e ver que na média dá zero, então em grandes escalas não devia ter gravidade. Agora vamos dar um zoom em uma porção do espaço, uma porção do universo que tem várias galáxias. E a gente olha para essas galáxias e a gente pode fazer a mesma conta. Vamos fazer a conta de quanta gravidade devia ter entre elas. E falta gravidade. Falta, muita gravidade. Deveria ter mais gravidade? Exatamente. E daí isso deu uma ideia para a ciência que a solução é, na verdade, uma pergunta, né? Que é a ideia de matéria escura. Eles não sabem o que é, deram um nome, é alguma coisa que está faltando. É alguma coisa que dá essa gravidade a mais. Que faz a conta dar certo. Exatamente. A gente não sabe o que é, mas tem muitas evidências de que existe evidências mais indiretas. Tem inclusive uma galáxia em que ela colidiu com outra galáxia e a matéria escura e a matéria normal, que a gente vê, se separaram. Então a maior parte da gravidade da galáxia está totalmente deslocada da matéria que a gente vê. Entendi. Então se a gente olha por um mapa de peso, a gente vê que o peso todo está no escuro onde não parece ter nada. E aqui é ali onde está a matéria escura. E essa matéria... Não está dividido mais de uma maneira equalizada. Exatamente, como está nas galáxias. Em geral, as galáxias estão envolvidas num disco de matéria escura. Elas estão sanduichadas pela matéria escura e são mantidas estáveis por conta dela. E se a gente olha para a cara do universo, os locais que a matéria estrelas, galáxias estão, são conectados por esses filamentos de matéria escura. A estrutura nas maiores escalas da distribuição de galáxias forma essa teia de matéria escura que conecta aglomerados e galáxias, esse tipo de coisa. Entendi. E a energia escura é outra coisa. Agora a gente vai se contradizer porque energia escura é basicamente antigravidade. Só que não é útil. O efeito em grandes escalas só. É basicamente gravidade tenta atrair tudo, certo? Então você espera que num universo cheio de matéria dentro... Tudo vai pro centro. Tudo devia voltar. E não é isso que a gente vê. A gente vê um universo em que o horizonte se expande e se expande acelerado. Então tem que ter algo que tem... As bordas estão mais rápidas do que Sim. Elas estão se afastando de nós e afastando cada vez mais rápido. Que é completamente inesperado pelo que imaginaria até usando uma teoria avançada de cosmologia, tipo relatividade geral do Einstein. Então, energia escura é essa energia que está causando a expansão do espaço de forma acelerada. Mas ela justamente só opera nas escalas que são muito, muito, muito grandes. O melhor palpite atual para o que é essa energia é que seria a energia do próprio espaço vazio. Se não tem nada, você tem, na verdade, essa energia escura que vai causando expansão do espaço. Então, quando você olha para o universo como um todo... Mas não pode ser medido isso? A gente tem... O efeito do vácuo, a gente consegue medir em alguns experimentos super sensíveis. O efeito, inclusive, virou muito meme, que é o efeito Casimiro. Por quê? E o Casimiro... Deu o pessoal associou com o Casimiro streamer. E deu o pessoal... Ficou comentando no vídeo do efeito Casimiro. Mandou essa, Pedro? Mandou essa? E daí, nesse efeito, você faz justamente isso. Você coloca duas placas de metal no vácuo. E você deixa mais vácuo por fora das duas placas do que entre elas. E daí as duas placas começam a ser empurradas uma contra a outra. O vácuo tem uma força? Empurra. Nossa. A gente não tem certeza que isso é exatamente a energia escura. Essa é a nossa melhor teoria. Mas tal como a matéria escura é uma pergunta em aberto, a energia escura também é. Tem algo expandindo o nosso universo. A gente chama esse algo de energia escura. O que exatamente ele é tópico para pesquisa. Mas dá uma sensação, às vezes, de que a gente tá tão atrás das paradas, né? Porque tem umas coisas que a gente sabe que não sabemos o que é, inventamos uma palavra porque acontece, a gente tá observando, mas a gente parece que tá tão longe dessas respostas, não é? Ou tão perto. O buraco negro foi também isso daí, a gente tinha conta pelos cálculos e tal, e de repente a gente provou. A gente pode ser que
em uma década, por exemplo, a gente tem a resposta para isso? Ou é uma coisa que... Da primeira solução de buraco negro do raio de Schwarzschild até a primeira imagem de um buraco negro foram 110 anos. O quê? Mais ou menos. Tudo isso? 100 ou 110 anos, Por né? aí. Porque a solução veio mais ou menos em 1912, 13. Veio... Se eu não me engano, o Schwarzschild, inclusive, fez a conta da solução do raio de Schwarzschild enquanto ele estava numa trincheira na Primeira Guerra Mundial. Ele estava lutando na guerra enquanto ele fazia aquilo. Isso foi em 1913. Foi 16, porque o Einstein publicou o paper em 15. Pode ser, pode ser. O ano exatamente não vou lembrar. Mas, de qualquer maneira, aí ó, 100 anos. E pra ter evidências mesmo indiretas ainda foi algumas décadas. Foi em 1960 ou 70, primeiro na matemática, no cálculo, é isso? Nem tudo. Nem Depende tudo? Muito. Pode ser de observação? Sim, na maior parte da história da ciência esse foi o caso. Só recentemente, eu acho que isso é um sinal excelente que teorias físicas começaram a prever coisas antes delas serem vistas. Tá. Porque até basicamente a realidade de Einstein e a mecânica quântica moderna, as teorias estavam correndo atrás do que a gente via. Entendi. E isso mudou no século XX, que eu acho que é algo que é talvez um exemplo do poder da ciência de ajudar a humanidade a olhar para o cosmos com novos olhos. E até não só ajudar no ponto de vista técnico, que nós aprendemos mais coisas, então fazemos coisas melhores, mas a oportunidade de entender mais sobre como o mundo ao nosso redor funciona e, por consequência, como a gente se sente sobre isso, quem a gente é no meio desse universo tão incrível. E foi justamente por século XX que a gente teve esses momentos em que primeiro algo aparecia nas contas. E a pessoa ficava, nossa, será que isso existe? Ia buscar e achava. Uma aberração, alguma coisa que não fechava. E é por isso que o Einstein ficou tão brigando com a física quântica, que não fazia sentido para ele? Foi isso, essa birra dele com a... Porque ele não gostava de mecânica quântica nem um pouco. Não era belo, não era bonito o negócio, é isso? Eu acho que era mais uma... Era uma briga mais filosófica, né? Do que uma briga necessariamente... Do que uma briga necessariamente por beleza ou algo do tipo. Porque a mecânica quântica falava de coisas muito estranhas, tinha alguns fenômenos muito estranhos, e ele achava que aquilo não se aplicava na vida real. Tem a famosa frase dele de a lua ainda está lá quando não estou olhando para ela. Justamente falando sobre superposição, como se fosse uma briga do gato de Schrödinger, do paradoxo de Einstein. É que eu acho que o Einstein tinha um desejo pela certeza, né? Ele queria uma teoria perfeita que previa o que acontece na natureza perfeitamente. E a mecânica quântica não é isso. O que a mecânica quântica pode te dar, como eu falei até no caso da fusão nuclear, quando você tem um cenário quântico, existem coisas que podem acontecer, e se você faz as contas, você ganha uma lista de probabilidades, sabe? 20% que vai rolar fusão, 10% que vão sair com tais velocidades, 2% que vai acontecer tal coisa. E o Einstein não gostava disso. O Einstein achava que deveria dar pra abrir as cortinas e ver além das probabilidades. E não. Se a gente olhar com mais calma, dá pra prever se vai rolar fusão ou não. Dá pra prever se vai ser aquilo e não aquilo. Dá pra desmontar essas probabilidades. Esse é um dos principais desconfortos do Einstein com a relatividade, com a teoria quântica, e o Einstein estava errado. Sim, então, até voltando pra piada, você não é mais inteligente que o Einstein? No caso da quântica foi o contrário. O pessoal da quântica foi mais inteligente que o Einstein, pelo menos em quântica. Entendi.